Capítulo 32. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão disse a eles: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Bom, aqui nós vimos, irmãos, Moisés estava lá, né, conversando com Deus, onde Deus estava dando, então, as tábuas para ele, né, da lei, e nesse meio tempo o povo não soube esperar. Engraçado que às vezes a gente fala deles, mas a gente é igual, né, a gente às vezes não quer esperar o trabalhar do Senhor e acabamos muitas vezes já murmurando contra o Senhor, né, e eles estavam ali e viram que Moisés não estava vindo, estava demorando para vir, isso no conceito deles, é claro, e eles chegaram para Arão e pediram para que Arão fizesse um novo ídolo para eles, né, e pediu então para eles trazer as joias, os pendentes de ouro. Ou seja, aqui existe um detalhe muito importante, para você ver como o povo de Israel, ele usava joias. E não somente mulher, né? Que era algo bem difícil as mulheres dar as suas joias, mas elas deram as suas joias, mas homens usavam também. Vê que na Bíblia fala que os vossos filhos e filhas tragam os pendentes de ouro. Ou seja, eles usavam brincos, usavam colares, argolas e mesmo, né, os piercings, que na época, claro, não tinham esse nome, eram tidos como argolas, mas para nós, nosso tempo, para que você entenda o que eles usavam até mesmo piercings. Não piercings pequenos, como hoje a gente vê, né, no nariz existe um certo modelo de piercing no nariz usado hoje. Naquela época elas usavam também, não só as mulheres, mas os homens usavam com um diâmetro de argola de até 7 centímetros e 7,5 centímetros. Então, para você ver que quando existem algumas igrejas que dizem: você não pode usar brinco, não pode usar um anel, não pode usar uma corrente, não pode usar isso e aquilo porque é pecado, eles esquecem que o povo de Israel era um povo que se arrumava muito bem, usava argolas, usavam brinco, as mulheres e os homens usavam pulseiras, usavam colares, usavam brincos. Então, não é bíblico dizer que usar esses objetos, usar joias, usar brincos, anéis, enfim, é pecado. Não, porque o povo de Israel, o povo de Deus usava e muito, tanto é que não era pouco o que eles usavam, que recolhendo ali o que eles usavam, eles conseguiram fazer um enorme bezerro de ouro. Você imagina quanto colar, quantas argolas, quantos brincos foram derretidos para fazer aquilo ali? Não era pouco, né? Basta você parar para pensar um pouquinho. Então, entender que isso são dogmas humanos. O que é um dogma? Dogma é um costume, é uma ordem humana. Então, não é uma ordem vinda de Deus, mas sim uma ordem humana. Talvez você vai me dizer: pastora, mas eles usaram aquilo para fazer um ídolo. Não importa. O erro foi fazer o ídolo, mas não o material com que se fizesse o ídolo. Eles poderiam pegar madeira, o erro seria o mesmo, né? Mas como eles pegaram ouro vindo dos brincos, algumas religiões relacionam esse pecado dizendo que o problema estava nas joias, sendo que a Bíblia, você vai ver aí acompanhando o nosso curso, você verá muitas passagens bíblicas falando que o povo de Israel ele usava muitas passagens, então, aí com as pessoas usando então muitas joias. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel,
nossos deuses que nos tiraram do Egito. Você vê que absurdo que eles fizeram. Que ingratidão deste povo de Israel. Né? Eles ali ousaram dizer que aquele bezerro recém-formado ali por Arão, por mãos humanas, que teria sido aquele Deus que os teria tirado da terra do Egito. Talvez você se pergunte aí, por que um bezerro? Na verdade, era um costume que eles tinham, né? O bezerro era o touro Apis, na verdade, que era intermediador, né? No Egito, eles cultuavam esse deus, o deus Apis, que era conhecido então como um intermediador, e por isso que eles usaram o bezerro como se estivesse no lugar de Moisés. Esse bezerro seria então o intermediador no lugar de Moisés. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Corta nela nessa parte, pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Então, na verdade, né, o Senhor, ele se abre, algumas tradições diz que ele arrependeu-se. Na verdade, no original em hebraico está compadeceu-se, né, e mudou de ideia. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando.
Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez para que você levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe que este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus deu hoje a vocês uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez um monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro.
Bom, nós vimos então aqui, né, que eles tiveram então o seu castigo, né? Houve sobre eles uma grande doença, aqueles que obrigaram então Arão a pecar. Quero encerrar mais este capítulo, então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua saúde, a tua família, o teu ministério, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.